De imediato, sua parte, vereador Jack. Obrigado, vereador Libardi. Só para parabenizar a vereadora Rose, vereadora Estela, a vereadora Andressa Marques, pelo excelente trabalho que vocês fazem em defesa das mulheres aqui, enfim, todas as vereadoras desta casa. Quero dizer que, com certeza, votaremos sim, né, doutor Cláudio, pela importância e pelo passo que está sendo dado hoje aqui nesta casa. Fico muito feliz com isso. Conte sempre com a gente na defesa das mulheres, aí eu acho que passa pelos homens a defesa das mulheres, principalmente, e dizer que em breve, se Deus quiser, estaremos aqui votando também a cedência no terreno para o quartel dos bombeiros da Zona Sul, que é muito importante para a nossa região. Muito obrigado, vereador. Com certeza, vereador Jack. Bom, eu queria tratar primeiro do processo legislativo e reiterar os cumprimentos feitos pela vereadora Andressa Marques pela celeridade dada pelo presidente Wagner Petrini. Salvo melhor juízo, esse projeto chegou a essa casa. No mesmo dia foi minha oportunidade de fazer o parecer da CCJ e no mesmo dia todas as comissões de mérito apresentaram os pareceres e o senhor, ainda na semana passada, se dispôs a fazer a convocação dessa sessão extraordinária. Então, cumprimentar o senhor, cumprimentar o Rodrigo, cumprimentar o Igor, todos aqueles que possibilitaram que nós fizéssemos isso, inclusive o vereador Alexandre Bortoluz, que, através do debate na semana passada do terreno da Polícia Rodoviária Federal, nos recordou a importância de nós voltarmos a esse tema. Mas, tratando especificamente disso, queria fazer um cumprimento ao Ministério das Mulheres, que tem desenvolvido desde 2023 políticas públicas efetivas de unificação dos serviços, como bem explicado pela vereadora Roselane Frigeri. A unificação do serviço público e, mais do que isso, o serviço público chegar na ponta é o nosso objetivo principal quanto parlamentares e editores de política pública. E falo por mim e falo pela vereadora Andressa. Queria tratar da discriminação da Casa da Mulher Brasileira dentro do governo federal, que assim determina. A Casa da Mulher Brasileira é um eixo do programa Mulher Viva e Sem Violência, retomado pelo Ministério das Mulheres em março de 2023, com foco no atendimento multidisciplinar e humanizado às mulheres. A Casa da Mulher Brasileira integra no mesmo espaço diversos serviços especializados para atender mulheres em situação de violência, acolhimento à triagem, apoio psicossocial, delegacia, juizado, Ministério Público e Defensoria Pública. Poxa, isso sim é unificar serviço público. É criar um importante instrumento que vai servir de exemplo a toda a sociedade. Então, parabenizar todas as mulheres dessa casa pela luta, parabenizar o prefeito Adiló pelo encaminhamento do projeto, mas fazer um cumprimento especial ao governo federal através do Ministério das Mulheres, que tem espalhado política pública por todo o Brasil. E é isso que nós debatemos, é isso que nós defendemos e é para isso que nós disputamos a eleição. Para que nós possamos ver política pública como essa chegar à nossa cidade. Então, votaremos sim no momento oportuno, cumprimentando a todos que foram partícipes do desenvolvimento desse programa. Muito obrigado, presidente. Próximo inscrito, vereador Lucas Carenhato. Rapidamente.